noite, pessoal. Hoje eu queria trazer uma palavra que se encontra no livro de Isaías. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo aí. Livro de Isaías, capítulo 22, versículo 15. Eu vou falar sobre duas pessoas que Isaías ele fala nesse livro. Isaías, quando ele começa as suas profecias, a maioria das vezes Isaías ele se refere a nações. Ele lança as suas profecias, os seus oráculos, as suas mensagens recebidas por Deus, e ele se dirige geralmente a nações. Ele fala acerca do Egito, ele fala acerca da Síria, ele fala acerca da Babilônia também, apesar de ter vivido bastante tempo antes do Império Babilônico, da ascensão do Império Babilônico. Isaías teve revelações acerca também da Babilônia. A maioria das profecias de Isaías, das revelações de Isaías, são direcionadas a nações, a países. Mas nesse capítulo e nesse versículo, Isaías ele direciona a sua mensagem a uma pessoa em particular, coisa que não é muito comum no livro de Isaías. E por que Deus ele fez com que Isaías mudasse um pouco o seu estilo de profetizar e levasse uma mensagem específica para alguém? Porque algo sério estava acontecendo. E a gente vê que Deus ele trata tanto com nações como com pessoas em particular. Deus trata cada um individualmente. Esse capítulo 22, o versículo 15, mostra exatamente isso. Que Deus, ao mesmo tempo que Ele é Senhor das nações, ou seja, Ele sabe o que acontece em todos os lugares, Ele sabe o que acontece em todos os países, Ele mostra o que vai acontecer, Ele usa os seus servos, os profetas, mas ao mesmo tempo esse Deus que tem o conhecimento acerca de todas as nações, Ele sabe acerca do que se passa com cada pessoa individualmente. Então Isaías mostra isso claramente, que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E havia um homem no tempo de Isaías ali, mais especificamente no tempo do rei Ezequias, um homem chamado Sebna. E eu vou ler aqui o versículo 15 do capítulo 22 e a gente vai fazer alguns comentários sobre esse trecho. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe comigo. A minha versão diz o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que como homem forte o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu vergonha da casa do teu Senhor. A gente vê que Isaías ele traz uma palavra dura para um homem chamado Sebna. E esse Sebna não era qualquer pessoa. Ele estava a serviço do rei Ezequias, que era um servo de Deus, que era um rei que era servo de Deus. Muitos dos reis ali, principalmente de Israel, eles não serviam ao Senhor, eles não eram tementes a Deus. A maioria dos reis de Israel, se não todos. Mas no reino de Judá haviam reis que eram tementes a Deus, que procuravam servir a Deus, que procuravam seguir a lei de Deus. E Ezequias foi um desses reis que tinha a serviço esse homem chamado Sebna. Mas por que o Senhor manda uma palavra tão dura para esse homem? A
gente lendo o texto aqui, a gente vê que este homem, não sabemos a origem dele, se ele era estrangeiro ou se ele era de Israel mesmo, se era de Judá mesmo, mas a gente entende pela palavra, pelo texto aqui, que ele estava num cargo muito importante. Ora, ninguém consegue um cargo importante se não tem uma capacidade, né? Zebna não era qualquer pessoa. Se ele atingiu a esse posto, se ele chegou a esse posto, claro que primeiro Deus o capacitou, né? Primeira coisa é Deus o capacitou, Deus o instruiu, né? Deus se agraciou, né, de usar esse homem, e esse homem passou a ser como se fosse um superintendente, um mordomo, aquele que tomava conta das coisas do rei. Ou seja, era um cargo muito desejado nessa época, era um cargo que as pessoas queriam ter, e este homem tinha este cargo. Deus o abençoou, Deus permitiu que ele tivesse esse cargo de servir o rei Ezequias, de ser mordomo do rei, algo que era muito importante na época. Mas a gente vê que Deus não estava contente com este homem. Por que será? Nós não temos aqui muitos detalhes claros a respeito da vida deste homem e do comportamento dele, mas por esse texto aqui a gente vê que este Zebna, ele não estava muito preocupado com o povo, não estava muito preocupado com as coisas de Deus. Esse trecho que a gente leu agora aqui mostra que esse homem estava mais preocupado consigo mesmo, com as suas coisas, com as coisas materiais, do que com as coisas de Deus. E a grande lição que a gente já tira logo de cara, lendo esse texto, é que Deus, ele exalta as pessoas. Ele exalta as pessoas. Ele permite que as pessoas elas atinjam postos e cargos altos. Mas muitas vezes as pessoas que chegam a essa posição, né, que Deus permite, né, Deus é que permite, a palavra de Deus diz, é Ele que exalta e é Ele que humilha, né, é Ele que levanta as pessoas, é Ele que dá capacidade para as pessoas reinarem, é Ele que dá capacidade para as pessoas usufruírem do melhor dessa vida. Mas quando as pessoas estão ali e elas começam a experimentar a prosperidade, elas começam a experimentar a vida tranquila, a vida luxuosa, isso pode se tornar em grande laço, porque a pessoa começa a deixar com que o seu coração seja envolvido por aquilo. E isso é muito sério e é muito perigoso. Enquanto a gente está passando por tribulações, enquanto a gente está passando por apertos, a gente sempre se lembra de Deus, a gente sempre recorre a Deus, e Deus exalta, Deus abençoa, Deus nos coloca em lugar de honra, a gente é exaltado, a gente passa por momentos de prazer, mas a gente não pode se esquecer que foi Deus que nos colocou ali, e da mesma forma que Ele colocou, Ele pode tirar, e foi o que aconteceu com esse homem Zebna. De repente, a Bíblia não fala acerca dele, mas de repente ele pediu para Deus, Senhor, eu queria tanto ser mordomo do rei, eu queria tanto trabalhar no palácio. E muitas pessoas oram e pedem para Deus, Senhor, eu quero tanto uma bênção, eu queria tanto um emprego abençoado. Se eu tiver um emprego abençoado, eu vou ser mais piedoso, eu vou orar mais, eu vou te buscar mais. Fazem promessas para Deus, né? Prometem que vão buscar mais a Deus, mas na prática isso não acontece. Muitas vezes na prática é o contrário. Quando Deus abençoa, quando Deus exalta, a pessoa começa aos poucos se esquecer de Deus, e ela começa a focar os seus olhos na bênção, começa a focar os seus olhos ali aonde ela está, e o seu coração acaba sendo envolvido por aquilo, não tem mais tempo para Deus, e ela começa a pensar só nas coisas materiais, e foi o que aconteceu com este homem. Deus colocou ele num cargo de honra, a função dele era servir o rei, mas ele não podia se esquecer que existia um povo ali que precisava dele, existiam pessoas ali, os súditos do rei,
precisavam dos serviços dele, né? E isso acontece também com muitos políticos que fazem promessas, né, em tempo de campanha eleitoral, fazem várias promessas. Eu vou ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quando eu estiver lá em cima eu vou me lembrar de vocês. Mas é mentira, porque a grande parte deles, quando experimenta o poder, experimenta o luxo, experimenta ali as coisas boas da vida, se esquece, acaba se esquecendo das pessoas. E foi o que aconteceu com este homem. Este homem, ele trabalhando ali a serviço do rei Ezequias, que já era motivo de grande honra. Repare que não é qualquer rei, era um rei que era temente a Deus, era um rei que era servo de Deus. Se fosse um rei tirano, se fosse um rei que não se importava com Deus, talvez até Sebna teria motivos para se preocupar com a parte material. Mas não, ele estava a serviço de um rei que era servo de Deus. E Sebna só se preocupou com as suas coisas. A primeira coisa que Sebna faz, ou melhor, que Isaías chama a atenção aqui no começo do texto, é que ele se preocupou em preparar para ele um túmulo suntuoso próximo ali do palácio, né? Já pensando que se ele morresse um dia, ele seria enterrado pelo menos ali num lugar de honra, né? Então repare que ele não estava preocupado com as pessoas, ele não estava preocupado em servir, porque o mordomo, né, a palavra mordomia é justamente isso, a origem da palavra é de servir, né, é de ajudar, é de prestar um serviço a alguém, né? E Sebna não estava preocupado com isso. E a gente vê aqui no versículo 19, Deus dando uma palavra dura: eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Voltando um pouco, versículo 18: enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, ali acabarão os carros da tua glória. Repara que provavelmente Sebna, ele tinha carros, né? ele tinha acumulado bens. Então Deus estava dizendo: esses bens que você está acumulando aí, esses carros, essas coisas que você está acumulando e depositando o seu coração nelas, isso vai ser laço para você mesmo, porque eu vou arrojar isso da minha presença e você vai perder essas coisas. Então Deus, ele quer nos abençoar, Deus quer que a gente seja próspero, Deus quer que a gente conquiste as coisas, mas ele não quer que o nosso coração fique naquelas coisas, porque aquelas coisas são passageiras. Deus tem prazer em nos abençoar. Qual é o pai que não tem prazer em abençoar o seu filho, de dar dádivas, de dar presentes para os seus filhos? Mas Deus não quer que a gente se apegue a essas coisas. Deus quer que a gente tenha o melhor, mas que a gente não se apegue. E Sebna estava totalmente despreocupado com o povo, despreocupado até com o rei, em servir ao rei, né, em ser mordomo, e estava acumulando para si mesmo as coisas. E aí, continuando no texto, versículo 20: naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Aí entra um outro personagem. A gente vê que Sebna não estava servindo aos propósitos de Deus. E quando isto acontece, Deus, ele não perde tempo. Deus, ele não mede esforços. Ele vai tirar a pessoa dali e vai colocar alguém no lugar, alguém que o sirva, alguém que sirva aos seus propósitos. Deus, quando ele levanta alguém, Deus, quando abençoa alguém, ele quer que esta pessoa use essas bênçãos, use esses dons para abençoar outros também. Deus nunca abençoa alguém de forma individual. Deus sempre pensa no coletivo. Deus sempre tem planos para o coletivo. E Deus estava pensando aqui, estava usando a vida de Sebna para que as pessoas fossem abençoadas também. Mas ele não estava fazendo isso. Então Deus já o havia rejeitado. Claro que Deus, ele nos dá tempo. Deus nos dá oportunidades. Assim como aconteceu com Jonas, que Deus mandou ele pregar a palavra em Nínive e ele não foi. Deus deu um tempo para que ele se arrependesse.
Porque se ele não tivesse se arrependido, Deus colocaria outro no lugar dele. Mas o plano de Deus seria executado. O propósito de Deus seria executado. Iria acontecer. Porque Deus ele é bom e misericordioso. Ele quer abençoar as pessoas. E Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam abençoados. E nós somos responsáveis, nós temos essa responsabilidade com a nossa vida de abençoar as outras pessoas, com as coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Deus não coloca as coisas nas nossas mãos para que elas fiquem apenas conosco. Deus nos abençoa para que outros sejam abençoados também. E é o que vai acontecer, e é o que está acontecendo nessa fase de pandemia, de doenças. Deus tem abençoado pessoas para que essas pessoas possam socorrer outras que não estão ali, que não têm condições. Deus tem usado pessoas para abençoar outras pessoas. E foi o que aconteceu também, só que nesse caso aqui, Sebna, ele não estava cumprindo com a vontade e com o desígnio de Deus. E aí ele diz: naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica. Olha só, Deus está dizendo que Sebna iria perder aquela bênção, iria perder aquela honra que Deus deu para ele, que provavelmente ele buscou, provavelmente ele pediu. Então nós temos que tomar cuidado com as orações que nós fazemos para Deus, porque Deus ouve as nossas orações, mas temos que tomar cuidado para que aquilo não vire um laço. Quando a bênção chegar, que a bênção não vire um laço para a nossa vida e a gente se esqueça de Deus. E aí Deus ele diz que ele vai tirar a túnica de Sebna, vai colocar sobre Eliaquim, cingi-lo-ei com a tua faixa, lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Então a gente vê aqui um dos motivos. Por que Deus estava se desagradando de Sebna? Porque Sebna não estava trabalhando para o benefício das pessoas, não estava trabalhando para o benefício do próximo, do povo de Deus. Era por isso que Deus estava irado. Porei sobre ele, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Uma linguagem profética, né? Isaías 22 e 22, esse mesmo texto de Isaías 22 e 22, depois aparece lá em Apocalipse 3:7. Lá em Apocalipse 3:7 está falando sobre o Messias, né? que ele teria as chaves da casa de Davi, e abriria e ninguém fecharia, fecharia e ninguém abriria. A função do mordomo era abrir e fechar o palácio, né? Ele tinha a chave do palácio, ele tinha autoridade, ele servia ao rei. Então olha que honra, ele tinha a chave, ele abria a porta e fechava a porta, e se ele fechasse ninguém podia abrir, e se ele abrisse ninguém podia fechar, né? Porque a chave estava na mão dele, desse mordomo. Então ele tinha um cargo de grande honra e não deu valor, né? E aí Deus ele volta aqui no texto 22 e 22, ao mesmo tempo Deus ele fala acerca do Messias, fala acerca de Jesus. Então Isaías também recebe aqui a revelação do Messias, mostrando que futuramente viria um rei que seria humilde, e este rei iria servir ao povo também, iria servir em prol do povo, iria abençoar o povo, porque esse era o desígnio de Deus desde o começo, que o líder, né, que o rei, que o mordomo, ele abençoasse o povo, ele trabalhasse em prol das pessoas. E aí Deus diz que isso vai se cumprir na pessoa de Jesus, citando Isaías 22, depois leia também aí Apocalipse 3:7, e a gente vê que essa profecia se cumpre no livro de Reis. Depois, quando você puder, no livro de 2 Reis, capítulo 18, no verso 26 a 27, a gente vê que Sebna realmente ele passa a ser apenas um secretário, e Eliaquim passa a ser o principal. Quando teve ali a invasão de Senaqueribe, né, que Senaqueribe vem e começa ali
a injuriar o povo e começa a desafiar o povo, a gente vê que ali naquele momento Sebna já não era mais o mordomo do rei, era apenas um secretário. E o mordomo do rei, o que estava a serviço do rei, era Eliaquim. Só que tem mais um detalhe, continuando o texto. Versículo 23. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme. Então, ele ficará firme ali. E ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que for afirmada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá. E a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Então repare que algo ruim também vai acontecer com Eliaquim. Primeiro Deus diz que ele será colocado ali e ficará firme. Deus o abençoará. Por quê? Porque ele vai trabalhar em prol do povo. Apesar de estar ali num cargo de grande honra, num cargo de grande responsabilidade, ele não vai pensar apenas em si. Ele vai trabalhar em prol do povo. E a gente vê que Deus ele exalta quando as pessoas estão diante dele. Existe um motivo, né, para Deus exaltar, e existe um motivo para Deus humilhar, né? Aqueles que estão diante de Deus e servem as pessoas e pensam no próximo, esses são exaltados. E aqueles que pensam apenas em si, quando estão ali numa posição de honra, buscam, fazem campanha, oram, pedem para Deus a bênção, Deus dá, Deus abençoa. Quando eles estão ali, quando tudo está bem, eles se esquecem de Deus, se esquecem das pessoas, aí Deus vem e humilha, Deus vem e corta e coloca alguém no lugar para que o propósito dele seja servido. Só que Eliaquim, que até o texto 23 estava recebendo palavras de honra, no texto 25 Deus diz que ele será arrancado. Por que será? Se a gente for ler aqui o texto, diz que os seus parentes também serão abençoados. Então, quando Deus ele abençoa alguém, essa nossa bênção, ela começa a atingir aos nossos parentes também, aqueles que estão próximos de nós também, aqueles que nos conhecem também, assim como aconteceu com José. José estava diante de Deus. José, quando estava lá no Egito, que foi vendido como escravo lá para o Egito, quando ele estava na casa lá de Potifar, a casa de Potifar foi abençoada. Potifar não era servo de Deus, Potifar não servia a Deus, não conhecia a Deus, mas por causa de José, Deus abençoou a casa dele também. Então, Deus diz que isso vai acontecer também com Eliaquim. Só que esses parentes aqui, de alguma forma, eles começaram a se aproveitar da situação, né? Eles começaram a ver, nossa, o Eliaquim está ali, né? Ele tem um cargo de confiança do rei. Talvez esses parentes eles começaram a fazer como muitos parentes de políticos fazem. Começaram a se aproveitar da situação, começaram também a adquirir bens para si mesmo, a pensar apenas em si mesmo, criar leis para o seu próprio benefício, né? E aí Deus viu isso, provavelmente isso aconteceu ou vai acontecer, né? Porque é uma profecia, iria acontecer na vida de Eliaquim. E Deus já diz de antemão Deus já anuncia, olha, quando chegar esse tempo, que esses parentes começarem a se aproveitar da situação, eu vou arrancar essa estaca. Uma palavra simbólica, né? Ou seja, temos que tomar cuidado em todo o tempo. Sebna não vigiou, estava num cargo de honra, pensou apenas em si mesmo, Deus o removeu. Colocou Eliaquim provavelmente estava indo bem, estava pensando no povo, estava servindo as pessoas, estava sendo honesto, estava fazendo as coisas com honestidade, não só quando o rei estava presente, mas quando o rei estava ausente também, porque muitas pessoas só fazem as coisas certas quando alguém está presente, quando o chefe está presente. Quando o chefe não está presente, as pessoas desandam, as pessoas são mentirosas, né? Acabam não sendo honestas, né? Não trabalham de forma honesta. Isso acontece muito nos nossos dias.
E provavelmente isso aconteceu com Sebna, e ele foi rejeitado. Eliaquim veio, no começo estava bem, mas depois começou a pensar apenas nos seus parentes. E aí Deus também diz que o removeria. Conclusão do texto: precisa de um rei que seja humilde. Precisamos de alguém que seja humilde, de alguém que quando estiver ali no poder, o poder ele não vai torná-lo egoísta, não vai torná-lo insensível. E esse rei é Jesus. O próprio Deus diz aqui no meio do texto, depois leia aí, capítulo 22, versículo 22: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. O mesmo texto que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Deus está dizendo o seguinte: o homem sempre vai se corromper. O homem, quando estiver no poder, sempre vai se corromper. Mas vai chegar um tempo aonde virá um rei humilde, que vai pensar nas pessoas, que vai abençoar as pessoas, que vai ser justo, que apesar de ser rei, ele vai pensar no humilde. Essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. Medite no texto de Isaías, medite também na palavra de Deus, e Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Lembre-se, quando Deus te coloca em lugar de honra, é para você abençoar as pessoas que estão próximas a você. É para você ser um canal de bênção, assim como ele falou para Abraão: abençoar-te-ei, e todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de você. Sê tu uma bênção. Foi o que Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção, seja uma bênção. Não fique rico para você mesmo, seja uma bênção para as pessoas. E não só na parte material, porque Deus ele não nos abençoa só na parte material, ele nos abençoa também na parte espiritual. Quando Deus nos dá sabedoria, quando nos dá conhecimento, quando nos capacita, é para a gente compartilhar isso. Isso também é bênção para outras pessoas. Também, e é uma bênção muito mais valiosa do que as bênçãos materiais. Pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus, que é muito rica, que é muito cara. Nós não aprendemos as coisas de Deus para nós mesmos. Nós aprendemos as coisas de Deus para que outros também sejam abençoados, para que outros também tenham um desejo de aprender acerca das coisas de Deus e também cresçam e também sejam uma bênção. Então essa palavra que eu queria trazer essa noite, que Deus abençoe a sua vida, e se lembre desse texto: seja você uma bênção na sua vida, mas principalmente na vida das outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe. Fique com a paz